Ele é exaltado, amém? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém? Deus está neste lugar, glória a Deus. Se coloque de pé. Curva sua cabeça, nós vamos estar orando para que Deus, Ele se faz presente neste lugar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um culto, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui te adorando e exaltando o teu santo nome, Pai. Porque sem a sua presença nós não somos nada, sem o seu poder, ó Pai, nós não somos nada, Espírito Santo. Venha conosco, ó Pai, se faz presente neste lugar. Fale, ó Pai, aos hinos, ó Deus. Fale, ó Deus, na palavra, ó Pai. E que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, ó Pai. Porque todo louvor que nós vamos entoar aqui, ó Deus, é diretamente para Ti, ó Deus, e não para homens, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que diminua o nosso eu, para que o Senhor cresça, Pai. É que eu oro desde já Te agradecendo. Amém e amém. Ainda de pé, igreja, abra a sua Bíblia. Lá em Salmos, amém? Eu amo Salmos. Você sempre vai ver eu falando sobre Salmos. Aleluia. Salmos, o capítulo 100. Glória a Deus. Acho que muitos já conhecem esse versículo, né? Salmos, capítulo 100. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Diga assim comigo: todos os moradores da terra. Aí o 2 diz assim: servir ao Senhor com alegria. Agora você vai olhar aqui para mim e vai dizer assim: servir ao Senhor. O 2, com alegria. Quem está feliz aí? Vamos servir a Deus essa noite com alegria. E o 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo de suas ovelhas, de seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em teus átrios com louvor. Rende-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Então, irmão, olha para cá. Entrai pelas portas com ações de graças, com louvor, com gratidão a Deus. O que é a gratidão? Aquilo que transborda de dentro de você. Então que nessa noite você possa transbordar de alegria, de comunhão com seu irmão, amém? Glória a Deus. O louvor pode se ir preparando. Enquanto isso, pode sentar, igreja. Amém. Como tem sido a semana aí dos irmãos? Tem sido bênção, irmãos? Amém? A gente tem passado aí por momentos assim diferenciados, porque por mais que a gente está vivendo a pandemia, mas nós estamos vivendo o melhor de Deus. Ué, Daniel, como assim viver o melhor de Deus? Por que você está falando para entrarmos com ações de graça? Por que você está dizendo que a gente deve glorificar a Deus com alegria? Pelo simples fato de estarmos aqui, pelo simples fato de nós estarmos respirando, pelo simples fato de estarmos adorando a Ele com 2 pernas e 2 pés, com uma boca, com ouvido para ouvir, com a boca para falar. Aleluia. Então você tem a autoridade do Espírito Santo. Use para você profetizar, use para você abençoar. Vamos ser abençoadores, amém? E essa semana eu estava meditando um pouco na palavra, até postei no grupo, quem está no grupo da igreja, algumas reflexões. E Deus tem colocado no meu coração essa semana, irmãos, sobre a questão das orações, né?
Por mais que você já ore, você já busque a Deus, mas Deus tem colocado no meu coração a respeito de orar por pessoas que talvez nunca ouvi a palavra de Deus, não conhece o nosso Jesus, no qual a gente conhece, né? E até mesmo pessoas que estão passando por dificuldades muito mais do que nós, estão numa beira de uma situação muito pior do que nós. E eu refletindo sobre isso, eu falei, cara, eu acho que a gente não deve murmurar, e sim começar a agradecer a Deus. Eu tenho contas para pagar, mas amém, eu vou pagar. Eu tenho coisas para fazer, amém, eu vou fazer. Mas o que me conforta mesmo é lembrar no qual Deus está sobre nós, a graça dele está sobre nós. E eu tenho orado por essas pessoas, né? Na África, seja lá onde for que ela está passando por dificuldade, que não tem condição de às vezes comprar um alimento. E eu falo, Senhor, nós estamos no céu. Senhor, a gente tem uma roupa para vestir, a gente tem uma igreja para cultuar. Aqui a gente pode abrir a Bíblia sem medo de levar o Evangelho. Porque ainda tem lugares que não pode, irmãos. E aqui a gente tem a oportunidade de glorificar Ele. Então que nessa noite você adore em espírito e em verdade. A palavra nos diz para a gente celebrar o Senhor com alegria. Celebrar o Senhor com alegria. Então todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém? Então que você possa também colocar no seu coração esse espírito missionário também, de orar pelas outras pessoas, né? E que isso seja um canal de bênção na sua vida. O ministério de louvor. A paz do Senhor, irmãos. Não, tá fraco. Tá sem paz. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Você pode dizer bem alto assim: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. O irmão falou sobre uma coisa que eu fiquei pensando ali. Eu não vou saber onde está agora. Que o único jeito que a gente tem de parar de olhar para o passado é olhando para frente. Quem tem um sonho, quem planeja alguma coisa, para de olhar para trás. Me lembra muito José. José, para quem não sabe, a vida dele foi mais ou menos assim. Quando ele era jovem, ele falou para os irmãos que ele tinha um sonho. Ele falou que ele teve um sonho. E ele já usava uma capa que o pai dele tinha dado para ele, uma capa colorida, então seus irmãos o invejavam por causa disso. José foi enterrado pelos seus irmãos, jogaram ele num buraco. José foi vendido como escravo. Depois José foi. Aí houve um momento que todos os momentos que Deus estava na vida de José. Então ele começava a prosperar mesmo. Ele foi vendido como escravo, como pior dos piores, mas Deus estava na vida dele e começou a crescer. Mas lembra que José teve um sonho, então ele olhava para frente. Mas lá no meio da sua história, José, injuriado, uma mulher fala que ele fez algo que ele não fez, ele vai para a cadeia. E fica muito tempo na cadeia. Mas na cadeia Deus também está com ele. Na cadeia ele se torna líder dos carcereiros. Porque Deus estava com ele. E mais à frente, os irmãos aparecem, não reconhecem, mas ele reconhece os irmãos. E depois ele se revela e tudo mais, a história é bem comprida. E
os irmãos ficam envergonhados por tudo que eles fizeram e falam assim: nossa, José, não, né, perdoa a gente porque a gente jogou você lá, tá, não sei o quê. Aí José fala: não foi vocês que me venderam, foi Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou todo o passado dele e falou bem assim: tudo que foi feito, apesar de ter sido ruim, apesar de ter sido uma história não tão boa, me fez chegar aqui. Não é você que controla meu passado, não é você que controla a minha história, não é o que você fez para mim que controla o que eu passei, mas é o Deus que é o dono da minha história. Amém? É o Deus que é o dono da nossa história. Mas amém, não era sobre isso que eu ia falar? Falei. Você pode abrir sua Bíblia, irmãos? Lá em Marcos. Capítulo 6. A partir do versículo 45. E diz assim a palavra de Deus: imediatamente obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, a Betesda, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o viram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu então para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estavam endurecidos. Amém? Até aí. Pode se sentar, igreja. O que está acontecendo aqui? Jesus, junto com seus discípulos, junto a uma multidão, e Jesus, ali tem então a primeira multiplicação dos pães. Então imagina aquela multidão e Jesus ensinando, e Jesus ali ensinando aquelas pessoas indo atrás de Jesus. E aí Jesus se preocupa com a multidão e multiplica os pães. E ali no versículo 44 diz assim: e os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Havia acabado de acontecer um super milagre aqui. Um super milagre aqui. Tinha um pouquinho de pão e Jesus multiplicou. Os discípulos deviam ter ficado atônitos ali. E depois que aconteceu isso, Jesus falou para os discípulos: não, entrem no barco, que eu vou despedir a multidão. Eu falo para eles voltarem para suas casas. Imagina você do lado de Jesus, você sendo um dos próximos de Jesus, uma das pessoas mais próximas de Jesus, que acabou de ver um tamanho milagre, e Jesus fala bem assim: não, vai na frente, vai na frente. E você vai?
Não tem dias que o culto está tão maravilhoso, uma vigília está tão top, está um mover do Espírito Santo tão absurdo. Você não quer sair dali. Se você está no Espírito, você não quer sair daí. Ou só eu tive essa experiência? Quem mais já teve essa experiência de não querer sair dali? E eles estavam com Jesus, que tinha acabado de efetuar um super milagre. Não tem milagrinho, milagrão. A soberania de Deus é imensa, mas é muita coisa. Você pegar um pouquinho de pão e alimentar uma multidão. Não é experimentar, é alimentar. Pôr esses homens de bucho cheio. É muita coisa. E depois você simplesmente... Jesus, vai na frente. Tá bom. Tchau, Jesus. Mas eles foram. Diferente de Moisés, que lá atrás ele fala bem assim, ó, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. Os discípulos falaram, Jesus mandou, então vamos sem Jesus mesmo. E deixou ainda Jesus fazendo o restante do serviço, né? Que era despedir as pessoas. Mas amém. Depois de Jesus despedir as pessoas, ele sobe ao monte para orar. E os discípulos já estão em alto mar, que não é um mar. O mar da Galileia, se você não sabe, é um lago muito grande. O mar da Galileia é um lago muito enorme. E eles estavam indo. Eu imagino assim, será que alguém pelo menos perguntou para Jesus, Jesus, você vai como? Mas eles foram. E nota que eles foram vindo à tarde. Vindo à tarde, eles já estavam no meio do mar. E começa uma tempestade. E começa um vento mais forte. Começa o vento a subir. Começa as águas a subir. E de um lado do outro, e um olhando para o outro, falando, nossa, o barco está balançando. Nossa, né? Está ficando estranho. E ficar cada vez mais balançando. E vinha uma tempestade. Imagina você no meio de uma tempestade em alto mar. Vamos dizer em alto mar. Em alto mar por 1 hora. Imagina aqueles discípulos lá tirando água e remando, bora, e puxa aí, puxa a corda e tira a água e o barco está começando a quebrar. Imagina você por 1 hora assim. Cansa, né? Eu imagino que deve cansar. E o medo? É muito medo. Você 1 hora num barco, prestes a cair, ali naquela turbulência toda, é muito medo. Os discípulos não ficaram 1, nem 2, nem 3, mas eles ficaram do meio da tarde até a 4ª vigília da noite. Foi muito tempo. Só que eu te pergunto, a Bíblia fala que foi uma tempestade, uma super tempestade, uma baita tempestade. Mesmo na tempestade, o barco não virou e o barco não quebrou. Foi uma tempestade longa. Foi muito longa. Exigiu todo o condicionamento físico dos discípulos e mental. Eu acredito que eles já estavam chegando assim. Foi chegando a noite e aquilo não parava.
Se em pouco tempo ali na tempestade ele já falava, meu Deus, nós vamos morrer. Imagina no meio da noite numa tempestade, depois de horas e horas numa tempestade que não para, que ele já viu entrando água, já via rachaduras no barco, já via ali os mastros se quebrando e não chegava. Já não tinha mais direção o barco, porque no meio da tempestade o barco faz assim, não sabe nem para onde você está indo. Mas Jesus estava lá, na presença do Pai dele. E eu imagino que as orações de Jesus devem ser bem diferentes das nossas. Eu imagino que o momento de Jesus com o Pai era o momento que ele mais gostava. Porque a gente, às vezes, tem o costume de chegar perante Deus. Ó, Senhor, maravilhoso, bendito. Não estou te falando que está errado. Mas eu acredito que Jesus tinha uma relação de mais intimidade. Acho que Jesus chega, imagino, cogito. Jesus chegando diante de Deus. E aí, Pai, como que está em cima? Me conta as novidades. Os anjos como que estão? No céu está bem, né? Ai, Deus, ai, Pai, saudade daí. Então, tá chegando a hora, a minha hora, né? Mas, pelo menos a hora que chegar, eu sei que eu vou estar aí mais perto, mais rápido. Pai, Deus, é difícil aqui, eu com essa mão de gente. Pai, eu não estou acostumada. Eu estou acostumado com uma mão toda poderosa que faz mover céus e terra. Uma mão de gente. Mas estou aqui, que eu amo eles. Nossa, Pai, eu estou desacostumado com esse negócio de dormir. Aí a gente não precisa dormir. Aí nós somos o sol da manhã. Que o Senhor é o sol da manhã dos céus, lá não vai precisar de sol e lá não vai ter noite. Eu imagino Jesus aqui então, nossa, já passou 30 anos e eu ainda não acostumei com esse negócio de dormir. É diferente para mim. Deus, meu Pai, fome é um trem diferente. Eu nunca tinha sentido fome. Cansaço diferente. Mas eu estou aqui. Eu deixei a minha glória, eu deixei o meu esplendor, eu deixei de estar aí no céu, de estar aí na eternidade, escutando os anjos falar santo, 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 para vir aqui e eles me falaram, nossa, você é um mentiroso, nossa, você é um agitador. E ver eles fazendo tudo isso. Eu não estou acostumado, mas eu amo eles e eu vou ficar aqui até eu terminar minha missão. Eu imagino que as conversas de Jesus eram mais ou menos assim. As orações de Jesus. E lá ele conversando com Deus, conversando com o Pai. Na presença do Pai, numa intimidade que nós precisamos aprender a ter. E ali Jesus colocando perante Deus suas frustrações, suas insatisfações, que tudo que nós sofremos e somos tentados aqui na terra, Jesus também foi. Porque a Bíblia fala, em tudo ele foi tentado. Não teve nada que nós sofremos, que nós passamos em questão de lutas espirituais, que Jesus não tenha passado também. Mas ele estava ali, na presença do Pai, e eu imagino ele ali, na presença de Deus, na presença do Pai, e começa a vir um ventinho, uma brisa no rosto dele, uma brisa. Ele já abre os olhos. Nossa, que brisa gostosa.
Que brisa fresca. E ele continua ali na presença de Deus. E vem um ventinho mais forte. Nossa, que friozinho. E ele ali na presença de Deus. Aí vem um vento um pouquinho mais forte e balança o cabelo dele. Aí Jesus fala, pronto. Está na hora de eu ir resgatar meus discípulos. Jesus falou, eles não aguentam mais. Pai, eu amo estar na tua presença, mas eles precisam de mim. E lembre-se que no meio da tarde, que vindo à tarde, os discípulos já estavam no meio do mar. Eles já estavam longe. Imaginam a esse horário. Eles estavam muito longe. E Jesus vai. Oh, esse vento já está mais forte. Está na hora de eu ir. E Jesus vai. E Jesus vai. Será que andando? Será que voando? Eu acredito que aqui é outro milagre. Mas a hora que ele chega perto, Jesus olha para o barco. Meu coração duro, que acabaram de ver os meus milagres. Estão perto de mim todos os dias. Mas nem pestanejaram a hora de se afastar de mim. Nem questionaram na hora de se afastar de mim. E aí um vê. Cutuca o outro. Eu tô começando a ver coisa. Eu tô começando a ficar louco. Olha lá. Aí os outros falam, não, morremos. Nós morremos. Olha. Um fantasma. O que está acontecendo? Já não bastava uma tempestade desse tamanho. Ainda me aparece um fantasma. Aí Jesus, sou eu. Não tendes bom ânimo. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está com medo, mas eu cheguei. Tendes bom ânimo. Não temais. Eu estou aqui. Tem um momento na nossa vida que a gente acha que Jesus nos esqueceu. Tem um momento na nossa vida que a gente acha que Jesus está em silêncio. Mas a brisa toca o rosto dele. E ele fala, eu preciso ir ao encontro dos meus. Está na hora de eu ir ao encontro dos meus. Eu sei que até aqui eles aguentam. Ei, eu sei que está na hora de eu intervir nessa situação. Ei, Jesus sabe exatamente a hora de colocar a mão. Ele sabe que você está andando, que você está fazendo, que você está agindo. Mas aqui vai faltar um degrau para você subir. Aqui você vai cair se ele não pôr a mão. E ele coloca a mão e você continua indo. E você continua subindo. E você continua lutando. E você continua crescendo. Ele sabe exatamente a hora que ele tem que intervir. Então fica tranquilo que a hora que precisar, Jesus vai intervir. Fica tranquilo que a hora que precisar, o Senhor vai falar, ei, tá na hora de eu chegar lá perto deles. Ei, tá na hora de eu deixar aqui a minha glória e ficar mais pertinho. Ei, porque tem hora que ele tem que ficar longe. Ficar. O que ela vai fazer? O que ele vai fazer? Tem hora que a gente acerta. Tem hora que a gente acerta. Tem hora que a gente erra. Jesus fica olhando. E ele vê a beira do precipício. Aí ele sabe que a hora que está indo para lá. A hora que está indo para lá, ele, opa, para cá. Ele sabe a hora de intervir na sua história. Ele sabe a hora de chegar perto e falar bem assim, tende bom ânimo. Eu sei que você já lutou até aqui.
Mas Jesus sabe a hora de chegar no seu ouvido e falar bem assim: ei, rema só mais um pouquinho. Você não está vendo, mas eu já estou vendo ali o outro lado. Rema só mais um pouquinho. Luta só mais um pouquinho. Ei, ora só mais um pouquinho. Jejua só mais um pouquinho. Tá quase. Ei, tá quase. Vamos. Tem de bom ânimo. Eu sei que você tá cansado, mas vamos. Eu te ajudo. Tá, a perna já tá cansada? Vem aqui que eu te seguro no braço. Vamos, que a gente vai terminar esse percurso aqui. Você não vai desistir no meio do caminho. Você não vai morrer no meio do caminho. O barco não vai quebrar no meio do caminho. A água não vai invadir o barco no meio do caminho. Tem hora que a gente acha que a igreja já está se parecendo demais com o mundo. Tem hora que a gente acha que a nossa casa já está muito distante daquilo que a gente imaginava. Mas escuta, independente do que está acontecendo aí fora, a água não vai entrar no barco. A água não vai afundar o barco. Porque Jesus sabe a hora de intervir. Ele sabe a hora de chegar. Ele sabe que você passou sozinho. Ele sabe da tua tempestade. Ele sabe. E Ele sabe que até ali você aguenta. Depois sem Ele, vira naufrágio. Até aqui é as minhas forças. Daqui para frente, eu tenho que ter plena convicção que eu vou até aqui. Porque até aqui me cabe. Daqui para frente, é tudo graças a Deus. Tem coisa que a gente faz. Às vezes você se pega pensando na sua história, algo que já aconteceu com você, você fala bem assim: eu aguentei isso? Eu passei por isso? Eu superei isso? Nossa, eu não sou tão forte assim. É porque Jesus sabe que na maratona você chega até 500 metros. Até 500. Mas com Ele você corre uma de 1.500. Porque você pode terminar arrastando. As suas pernas podem já estar fracas. Mas você passa a linha de chegada com Jesus aqui no seu braço e fala: chegamos. Você conseguiu. E é lá. É na chegada. É quando a gente passa pelo mar e atravessa para o outro lado, que é hora de falar: até aqui o Senhor me ajudou e tem nos ajudado e continua nos ajudando, e a cada dia que passa e nosso coração não para de bater, é pela graça e pela misericórdia dele. Porque cada batida do nosso coração parece clichê, mas cada batida do nosso coração é a graça de Deus. Graça de Deus. Bateu de novo? Graça de Deus. Bateu de novo? Graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Pela graça de Deus que nós estamos aqui até hoje. É por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. É pela sua misericórdia que nós, graças a Ele, temos um ministério, temos uma igreja, temos uma família. É graças a Deus. A gente tem que parar de olhar. Não, eu cheguei. Na sua maratona você andou 200 metros. 1.500 foi Jesus te segurando. E tem gente ainda que fala... Chega no final da maratona: ai, Jesus, valeu. Solta de Jesus, fala: eu consegui. Dei graças. Nós precisamos dar graças.
quando nós terminarmos, quando nós finalizarmos, porque é tudo graças a Ele, e Ele sabe a hora de intervir. Amém? Você pode se colocar de pé? Coloque a mão no seu coração. Você já viu tantos e tantos e tantos milagres. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós já vimos muitos milagres. Nós já vimos coisas extraordinárias acontecerem. Mas quando o nosso barquinho está numa tempestade, a gente endurece nosso coração, como fizeram os discípulos. Senhor, amoleça nosso coração e nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. Porque nós sabemos, Jesus, que quando a gente não aguentar mais, o Senhor vai intervir. O Senhor não vai nos deixar tropeçar. O Senhor não vai nos deixar afundar. O Senhor não vai nos deixar desamparados. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo teu grande amor que fez vir aqui. O Senhor deixou a sua glória e esteve aqui no meio de nós. Para ser chicoteado, para ser xingado, para ser cuspido. Sendo quem merecia tudo isso, eram nós. Muito obrigada, Jesus, pelo teu imenso amor que não nos deixa falhar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Agora eu quero que você se lembre da tempestade que você passou, ou está passando, ou se você já conseguiu chegar do outro lado. Se você está numa situação de tempestade nesse momento, peça para Jesus: Senhor, eu não aguento mais, minha força acabou, já não tem mais. Por favor, intervenha, Jesus. Por favor, intervenha, Jesus. E se você já passou pela provação e nesse momento você está do outro lado, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Você pode falar palavras de exaltação a Deus nesse momento? Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigada. Aleluia. E para finalizar, ainda com a mão no seu coração, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E faça uma oração de gratidão e de exaltação ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que se renova todos os dias nas nossas vidas. Muito obrigada que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelas nossas histórias que já estão escritas nas Tuas mãos. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos deixa pestanejar, o Senhor não nos deixa cair.
Nos perdoa, Senhor, as nossas falhas, os momentos, Senhor, que nós aceitamos e sem o Senhor. E muito obrigada pelo seu tão imenso amor por nós, que é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, por favor, te pedimos que o Senhor repreenda o devorador, repreenda o inimigo das nossas almas, e que o Senhor nos encha da tua graça e do teu poder todos os dias. Em nome de Jesus, amém.